Eu penso no leitor, para ser sincera, no fim, quando eu estou editando, porque eu acho que eu penso só no final mesmo, porque eu acho que se eu ficar pensando no que o leitor vai querer ler ou ele espera, eu vou fazer uma porcaria. Eu gosto, eu quero surpreender, eu quero agradar, mas eu acho que, em primeiro lugar, a leitora Karina, sabe? Se não me agradar, não vai agradar os leitores. Então, depois de tudo pronto, que eu penso, meu Deus, como é que eles vão reagir a isso, se eles vão gostar disso e daquilo. É mais na etapa da revisão. Porque senão eu fico me sentindo aconteceu no Encontrada, quando foi minha primeira sequência. Então, eu sentia como se tivesse, sabe, milhões de olhos aqui atrás. Enquanto eu escrevi, não estava rolando, não estava acontecendo. Então, a partir do momento que eu entendi que os leitores eles confiam em mim e acreditavam que eu ia fazer um bom trabalho, aí eu falei, bom, agora vou. E fui. E aí deu certo. Deu certo, agradando primeiro a autora. Comigo é assim. Legal, interessante. Margaret, what I'm asking Karina is when the writer writes a book, usually the reader has a huge part on it because the way he interprets the story, in a way he kind of also is the writer, you know, because he's helping the writer on it. So when you write a book, at what time do you think about the reader when you're still writing the script and you think he's gonna like to see like a boy living in a small town that really wants to move someplace else, or do you think about it at the end when you're reading the story again? When do you think about the reader? I originally made video games, and when we made video games, I worked with Activision, which makes, you know, like Call of Duty, Activision Blizzard. And we tested everything. So we would build a level, and then we would stand behind a wall and a window and watch. Well, like children would like take the thing we worked on so hard and go, it's terrible, stupid, I didn't get it. So I was used to a reader or a player having an opinion that really mattered. Realmente eu penso no leitor que tem uma opinião que realmente importa. E o primeiro livro da série Luas, então eu escrevi esse livro com a minha colega Cami Garcia. E então tem aqui uma das minhas filhas que veio aqui, ela está ali nesse vestido rosa. Oi, Tori. Então, todo dia nós mostrávamos para as nossas filhas as páginas que tínhamos escrito, porque elas não acreditavam que nós seríamos capazes. E todo dia eles perguntavam, bom, e o que vai acontecer depois? E mudava, então, o que acontecia depois, porque elas realmente participavam da história. Era como você conta uma história de ninar para uma criança, e se a criança, então, adora Mickey Mouse, então você conta a sua história sobre Mickey Mouse. E é por causa delas que o livro se tornou o que se tornou. Então, eu sempre trabalhei muito próxima aos leitores. Então, suas filhas desafiaram, você disse, você nunca termina nada, como é que você vai escrever um livro? E eu disse, não, eu aceito esse desafio. Vocês vão perder. Então, o que aconteceu quando o filme, então, foi lançado? Sim, quando o filme foi lançado, então elas foram para a premiere, foram para o lançamento, não é? Então, aí eu perguntei, e vocês acham que eu sou legal? Não, você nunca vai ser legal. E a minha filha mais nova, que tem 13 anos, ela disse, mãe, como é que essa coisa termina no final? Isso foi no caminho para o lançamento do filme. Você nunca nem terminou o primeiro livro, então qual é o valor de ter uma mãe que escreveu o livro e não sabe o fim do filme, como termina o filme? Então, o que você quer dizer é que as leitoras, nesse caso, ajudaram você a mudar a história no fim. Bom, você acha que isso acontece também nas redes sociais, ou seja, você pega as opiniões dos leitores e leva isso em consideração quando escreve? Bem, um pouco diferente hoje, porque nenhuma das minhas filhas lê aquilo que eu escrevo hoje em dia, mas os leitores realmente hoje em dia são muito importantes porque são nossos melhores amigos e nós passamos a maior parte do tempo online.
no Twitter, no Facebook, no Tumblr, com os nossos leitores, porque nós temos muito em comum com eles. Nós gostamos dos mesmos livros, nós assistimos os mesmos filmes, então, também assistimos as mesmas séries de TV. Então, são mais como amigos e uma comunidade. Eu penso nisso como uma tribo. Ah, isso é ótimo. And you, Karina, what about you? So while you are writing a series that happens with Lost, so do you think the opinion of the readers influences you while you are writing? Do you comment on social networks and do the readers tell you, oh, don't let this finish like that, let this finish another way? Do you take that into consideration? Yeah, of course I Eu do. gosto também dessa I proximidade com like os this leitores. proximity with the Eu tenho readers, que ouvir o que eles, and I eles try esperam, to o que listen eles to querem. what they want, what they São expect. eles. So, O produto é feito para so eles, né? the O livro product é is escrito made for para them. eles. The book is written Então for them. eu tenho que ouvir. So I need to Aparece todo listen tipo de to them. sugestão. But, Desde Conta any, algumas pra gente. all kinds of suggestions come up. Tell us alguém about sugeriu que eu some. fizesse Well, somebody suggested that segundo Procura I Seu Marido, should onde a Alicia fosse make sequestrada e o a Max virasse, a sabe, tipo, following detetive, alguma novel coisa assim. of Tipo uma fanfic. Alice finding tipo, her husband aparece and todo tipo de coisa, engaging desde a o que detective. eles So, querem, lots of como things seja o come final, up. o que eles queriam que Of how they acontecesse entre want dois the personagens, ending ou escreve a to história be, de um personagem or secundário. talking Eu about acho muito as, legal. secondary Spin-off. É um termômetro But, para mim, né? O que agradou, o que so não it's a agradou. Então, thermometer quanto for mais me, eles what pedem, they like and eu what sei they que é dislike. aquele So then caminho what que eu they tenho que seguir. ask, Conta I pra think gente, teve that alguma this is the coisa em way I algum should dos livros que follow. você ia So fazer diferente e was mudou there por causa de anything algum in one of your leitor, books alguma which opinião? Ou, ended por enquanto, até o differently momento, ainda não? because of E an não, opinion of até, a reader? não, No, ainda this não. Por not enquanto, happened ainda Ainda não. não. Por enquanto, você acerta Mas, direitinho o que eles pedem. Coisa boa. Tem leitores que me acompanham desde lá atrás, antes de eu chegar até a Verus. E tem coisas deles no Encontrada. E eles sabem disso. Quem leu encontrou sabe, o seu pedacinho ali. Eu acho importante dar esse crédito, esse Pequenas carinho todo que eu referências. recebo, eu quis retribuir. Ai, que legal! Depois a gente tem que saber quais são esses pequenos detalhes aí que envolvem outras pessoas. Mas agora que a gente falou até rapidamente sobre essa questão de fanfic, vamos conversar um pouquinho sobre isso. É um estilo de escrita que existe muito hoje em dia, né? Existe um livro para quem está no público que não conhece o estilo, mas fanfics é quando um leitor ele gosta tanto de uma história que ele continua a história, né, de um determinado personagem ou seguindo o universo daquele autor. Então, o que você acha disso? Sim, tem autores tem livros que partiram de fanfics, né? Os 50 Tons de Cinza partiu de fanfic. Aqui no Brasil a gente tem o Sábado à Noite, que partiu de uma fanfic. O George Martin ele diz que não gosta quando tem um leitor faz uma história faz uma fanfic de um livro dele. O que você acha disso? Você acha legal se alguém escrever uma história no universo do seu livro? Eu acho. Você sabe, eu vejo a fanfic de um modo diferente. Eu acho que a história já estava ali dentro da pessoa e o livro que ela leu e se inspirou foi só o gatilho, sabe? Não acho muito que foi criado em cima de certa coisa. A pessoa já tinha aquilo dentro dela de alguma maneira. Eu acho legal. E a faísca, né? O seu livro, no caso da sua história. Isso. Já fizeram fanfic com o meu, mas eles invertiam os personagens. Eles pegavam, por exemplo, Naruto. Era Naruto e, ao invés de Ian e Sofia, era Naruto e não vou me lembrar o nome. E dentro da história do Procura Seu Marido, que interessante. Não, eles colocaram... do Perdida. Ou do Perdida, perdão. O Procura Seu Marido é a Alicia. Eles colocaram dentro da história, só que mudaram os personagens. Isso, foi super divertido. E você leu toda? Não, toda não. O começo. Li 2 ou 3 capítulos só. E tava legal? Tava sim. We're talking a little bit about fanfictions, and you know how they work. And, Você sabe como some funciona. writers... E alguns autores realmente não gostam muito disso. Eu li uma entrevista com George Martin que dizia não gosto quando os leitores continuam a registrar. Temos muitos autores que continuam assim, por exemplo, a 50 Tons de Cinza começaram assim e outros autores. O que é que você acha sobre isso? Você já leu algumas fanfictions baseadas no seu livro? Bem, a primeira coisa que eu escrevi, talvez eu tinha 8 anos na época, foi a minha própria história chamada Princesa Primrose, Princesa Rosa, e tinha um caractere chamado Gandalf. E a minha mãe disse, você sabe, já existe um Gandalf. E eu disse, bom, então outro cara, ele me copiou, não é? Porque eu inventei o Gandalf, esse nome. Então, eu realmente já escrevia fanfic quando eu era pequena. A minha filha mais nova escreve fanfiction o tempo todo, principalmente para séries e para
desenhos animados, mas ela também é uma artista, e assim como ela interage com aquilo que ela gosta. E eu acho que essa é a coisa boa da internet. Tumblr, particularmente, você pode colocar o seu trabalho, você pode responder ao trabalho de um escritor. Eu acho que isso é fantástico, porque Sandra Clare, ela começou no fanfiction, Earl James, Ceres Brennan. A metade das pessoas que conheço começaram com fanfiction. Eu escrevo para Marvel, as animações, e então eles são famosos pela Viúva Negra de Avengers, os Vingadores, e às vezes eu sinto como que eu estou escrevendo ficção. E eu adoro essa autora, eu adoro. E a sua filha já escreveu alguma fanfiction sobre a sua história? Não, porque ela não lê as minhas histórias. Então, ela provavelmente vai escrever sobre as suas histórias, Karina. A única pessoa que lê realmente as minhas histórias é meu pai. E, de fato, a culpa é minha, porque a minha história do meio, que agora está no ensino médio, então, Cami Garcia e eu a fizemos ficar em casa, porque ela era tão má, tão ruim, ela dizia, isso é terrível, tire isso. Então, depois de 3 dias, ela dizia, mãe, eu preciso voltar para a escola, é a lei, eu não posso ficar aqui em casa corrigindo o seu trabalho. Eu disse que qualquer mãe dizia, não seja tão egoísta, volte para o trabalho, a escola, volte para a escola para trabalhar. Então, é por isso que elas não leem os meus livros. Bem, se elas forem escrever fanfiction, será que você vai saber? Sim, eu vou colocar isso online, nesse caso. And you, Karina, your family, how is it? Your family, have they read your stories? Have they read your book? É uma tragédia, mas ela não lê. A minha filha leu Os Vilões e os outros ela ainda não leu porque ela ainda é novinha. Mas a minha mãe é muito fã do Ia. Ela é a primeira leitora, assim, ela fica esperando o que vai acontecer agora. Fala um pouquinho pra gente dos vilões, já que você mencionou. O livro dos vilões é um projeto super bacana. A galera me convidou, foi sensacional escrever. É um livro de contos. Nós fizemos releituras dos contos de fadas e eu contei a história da Rainha Amada Branca de Neve, a minha Malvina. E é um livro sensacional que eu me diverti muito fazendo, porque vilão é muito rico, muito. A Bruxa Má, ela tem um mistério envolvendo, tem a magia do espelho, e eu não sei, ela sempre me cativou mais do que a própria Branca de Neve. Teve um evento, não foi, que vocês fizeram com um debate, até acho que com a Paula Pimenta, não foi isso? Foi vilões, princesas versus vilões, e foi super divertido. Foi lá em São Paulo e eu espero que ele se repita em outras capitais. Foi sensacional. É legal porque esses eventos eles também são um contato interessante com o leitor, né? Vocês podem apresentar essas diferentes ideias. Então, como foi lá? O pessoal recebeu bem esse diálogo? Foi super divertido. Uma parte, claro, eu torcia pelas princesas, outros, minha vilã e o do Fábio também tinha ali a galerinha torcendo. Particularmente, eu acho o vilão muito mais interessante. E deu tão certo que a Malvina vai ganhar um livro só para ela. Deve sair no final do ano que vem. E eu estou super animada para trabalhar com ela de novo, porque ela é demais, assim, muito divertido trabalhar com ela. Mas bem trabalhar com vilão. Vamos esperar, então, para ler sobre esse vilão. Let's talk a little bit about point of views and the stories about the actual writing, hands-on. How do you decide? Você decide os diferentes pontos de vista e o seu uso em um livro. Você pensa como o leitor vai reagir a isso, porque a coisa que eu pensei que realmente foi muito legal em relação a 16 Luas foi que realmente é o ponto de vista do garoto. Então, isso é diferente. E como é que foi isso? Como é que foi essa decisão? Você pensou nos leitores ou como é que foi? Esse livro é meu, já está autografado, não é? Então, como é que foi isso? Bem, 16 luas, o ponto de vista é do garoto e foi, bom, eu estava escrevendo para as minhas filhas e para a Tori, que disse, estamos tão cansadas de Bella ser tão de choramingar tanto, não queremos mais uma narradora menina que choraminga, então vamos lhe dar um garoto que choraminga. Então, outros disseram, então, por que a menina não pode ser a poderosa? Por que ela só pode estar apaixonada? Então, fizemos esse caractere da menina, então, a menina poderosa.
E as decisões sobre ponto de vista, eu sempre gosto de contar a história a partir da pessoa mais quebrada. Eu gosto de quebrar elas ainda mais, então eu procuro pelas fendas. Então, aquelas pessoas que eu acho que talvez tenham uma perspectiva mais confusa sobre a vida, sobre as coisas, então eu assumo esse ponto de vista. And you, Karina, how do you decide about the point of view? Do you think personagem ou é só a sua inspiração mesmo no momento? Como é que você decide isso? São eles, não sou eu. Eles decidem. Eu brinco que é como ter amigo imaginário, mais ou menos. Então, eles aparecem. No Perdida, no Procura Seu Marido, eu contei a história das meninas. No livro da Luna também, mas já no do Marcos eu vou contar dos dois. Eu senti que havia necessidade. A Júlia tem uma história muito rica, mas o Marcos também tem muito a dizer. Então, eu precisei unir os dois e cada um vai contar o seu lado da história. Eu sempre dou liberdade para eles. Eu já tentei fazer do meu jeito e não funciona. Deixa do jeito Fica dos ruim. personagens. Deles vai melhor. Legal. Vamos falar um pouquinho agora sobre o contato com o leitor mesmo, mais diretamente. Sendo autora brasileira, e aqui a gente escuta muito isso, né, que o leitor brasileiro ele não tem tanto contato assim com autores de outros países, até assim algumas cidades têm um acesso menor a esses eventos literários maiores e tudo mais. Então, o autor brasileiro ele tem esse benefício de poder chegar lá e falar mesmo, e participar, e abraçar, e tem esse contato maior. Como é essa proximidade com o leitor? Você acha que sim? Quais são os melhores pontos? E se você acha que tem algum ponto que é negativo, que não sei, quebra o mistério? Enfim, o que você acha que é bom e ruim dessa proximidade? Eu acho maravilhoso. O feedback. Eu viajei o Brasil, passei por 8 ou 9 capitais e, cara, vi muita gente, ganhei muito carinho e é muito interessante saber, ouvir o ponto de vista, como eles interpretaram o livro. É fabuloso essa troca que eu tenho com eles, tanto na rede social quanto pessoalmente nos eventos. Ponto negativo, eu não sei se tem algum. Talvez um menino me irritou muito esses dias, porque eu estava em viagem e eu de carro, né, gente, que eu tenho um pouco de pavor de avião, e não pegava o celular na estrada e eu não respondi imediatamente. Ele foi super grosseiro comigo. Então, algumas pessoas se excedem, mas pela proximidade tem pouquíssimas pessoas, porque eu costumo dar atenção para todo mundo e quando eu não dou, às vezes algumas pessoas se irritam, mas assim, fora isso, é super. É só alegria, só amor. Só amor. Coisa boa. Margaret, how is it to travel? Como é então viajar? Você me falou que você viaja para muitos lugares, não apenas nos Estados Unidos, mas também outros países. Então você vê alguma diferença entre os leitores de diferentes culturas? Alguns são mais próximos, outros gostam de falar mais com você, outros são mais distantes. Como é que funciona? Bem, o livro Beautiful Creatures, O Sonho Perigoso, não, 16 Luas, o livro das luas, então estão em muitos países. Os brasileiros são os nossos leitores favoritos, porque vocês gostam, vocês são muito comunicativos, vocês nos dão muito apoio, então nós recebemos muito carinho do Brasil, por isso que os escritores gostam de vir para cá. E quando nós vamos para outros países, então você vê lá muitas questões levantadas por leitores adolescentes, não é? No Sudeste Asiático, por exemplo, eu conheci uma menina que estava enfrentando um casamento arranjado, um jovem que estava prestes a ir para o serviço militar. Então, muitos adolescentes falaram conosco sobre o fato de não terem controle sobre suas vidas, então, que não podem fazer suas escolhas, mas é realmente muito interessante, então, ir visitar a Europa Oriental, Ocidental, a Sudeste Asiático, a Ásia. É bom, então, finalmente estar na América do Sul. Realmente é muito bom também ter você aqui. Você está nos dizendo que culturas diferentes, e podemos imaginar isso porque o mundo realmente é um lugar enorme, mas como que isso se traduz para a sua escrita? Ou seja, você escreve para o mundo todo e você tem um público no mundo todo, adolescentes e outros, então como é que isso se traduz para a sua escrita? Então, você leva isso em consideração, que algumas culturas gostariam mais de algumas coisas, outras, é possível isso? Bem, eu não escrevo para um público específico. Eu tenho uma visão mais globalizada do meu público. No início eram minhas filhas e seus amigos.
mas os adolescentes e jovens com os que eu interajo online, isso muda a perspectiva. Eu acho que a emoção e as emoções são universais, então você tenta captar essa emoção, você tenta ser o mais verdadeiro possível, mesmo na história de ficção. Eu acho que família, amor, paixão, todas essas coisas são universais. Eu acho que e também humor realmente se traduz muito bem. Então algumas coisas realmente fazem com que todo mundo ria, mesmo que você admita isso ou não. Mas mesmo quando estamos escrevendo sobre uma cultura específica, todo mundo conhece o sentimento de viver numa pequena cidade. Então, nas 16 Luas, o contexto foi uma pequena cidade no sul dos Estados Unidos, e um dos países onde esses livros vendem mais é na França, porque na França tem toda essa cultura das pequeníssimas cidades fora de Paris, não é? Então, o famoso escritor Guy de Maupassant, ele escrevia sobre essas pequenas cidades. Então, elas não conhecem o sul dos Estados Unidos, mas elas sabem como é viver numa cidade pequena. Ah, sim, isso é interessante. Então, quer dizer, o que é que você acha do Brasil? E dos leitores do Brasil? Acho que eles são os melhores, são os que mais se comunicam online. Eu sinto que eu tenho aqui o maior número de amigos, embora esteja a primeira vez aqui. E Brasil é famoso por gostar de livros, então nós temos muito respeito pelo Brasil como uma comunidade de leitores. Isso é interessante, porque aqui no Brasil temos esse ditado que as pessoas dizem que os brasileiros não gostam de ler. Não, vocês leem sim, pelo menos vocês se interagem, se comunicam. Nós ouvimos sempre falar sobre isso, então vocês estão no topo da nossa lista. Karina, let's talk a little about the place of the stories. We talked about small cities and where people identify. E é interessante no Brasil que a gente tem uma coisa com o autor brasileiro, que é a questão dessa dicotomia. Por um lado, o autor ele escreve histórias que se passam em outros países, são mais internacionalizadas e sofre um pouco de preconceito o autor, porque tem muito aquela cultura de que o autor brasileiro deveria escrever histórias que se passam no Brasil. Apesar de que tem autores do mundo todo escrevendo histórias que se passam no mundo todo. E, por outro lado, tem os autores que escrevem histórias que se passam no Brasil, e volta e meia a gente ainda vê alguns pequenos casos isolados de preconceito, de pessoas que acham que a história deveria se passar fora. Como é que você vê essa dinâmica, assim, até na opção do lugar que você escolheu para os seus livros? Caramba, é tão ridículo, eu acho. Cada um escreve onde quer escrever. Eu levei a minha mocinha para o século XIX. Uma das minhas histórias, ainda não lancei, mas vai se passar parte em várias partes do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Goiás, e depois vai para Dublin. O Sidney Sheldon uma vez disse que ele só escrevia a respeito sobre lugares onde ele já tivesse visitado, porque ele não queria mentir. Mas, gente, o escritor é um grande mentiroso. Então, eu acho... Se eu tiver vontade de escrever uma história que se passa em Nova York, eu vou escrever. No Perdido e no Procura-se Marido, eu não mencionei cidades, porque eu queria que o leitor ele entrasse na história comigo. Ou, quer dizer, com os personagens. Que, então, sei lá, quem é do Rio de Janeiro imagina que a Sofia está no Rio de Janeiro, ou o pessoal de Porto Alegre, ou aqui em Recife, entendeu? Olinda, onde eu tô? Recife, Olinda. Olinda, desculpa. Eu gosto disso, eu gosto que eles, sabe, completem. Então, interessante, você está dizendo que a ferramenta que você usa é da não descrição específica da cidade para que qualquer leitor possa se identificar. É da cidade, mas toda a cultura brasileira sim, tá ali. Da cidade. Sim, eu acho mais interessante. Às vezes, não sei, é o jeito de cada um, né? Eu moro numa cidade super pequenininha, então eu acho que se eu falar de Ariranha, ninguém vai achar muito interessante, não. Entendi. Eu gosto que a pessoa entre na história mesmo de acordo com o que ela conhece. Ela conhece uma cidade grande, ok. Então, ela vai encaixar tudo ali. Entendi. E agora, um pouquinho sobre os seus trabalhos futuros. A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores de algumas coisas que você já está preparada para os próximos anos, mas a minha pergunta é mais específica. Eu queria saber, assim, spoiler. É um tema bem delicado para o leitor. Não dê nenhum spoiler, senão o pessoal vai querer me matar quando eu sair daqui. Mas, assim, como é que você faz o marketing? Você acha que o spoiler é uma ferramenta legal para fazer o marketing para o leitor? Tipo, colocar um trecho interessante ou colocar um personagem, uma coisa assim. Você acha que isso é legal? E como é que você faz isso? Eu adoro spoiler.
Cuidado, Tá, gente, tá aqui na orelha do livro, tá? Eu juro, eu sempre leio o final antes. Eu adoro. Eu acho... não sei, eu acho que quanto mais spoiler eu recebo de uma obra, mais eu quero saber sobre ela, mais eu fico interessada. Mais alguém se identifica? Pois é. Então eu faço isso. E também porque eu quero que eles saibam o que eu estou fazendo. Então, eu volto e meia, coloco uma frase, um pedacinho do que eu estou trabalhando, ou do livro que está sendo lançado. Eu acho que isso atiça mais do que qualquer sinopse que eu coloque ali. Então, dá um spoiler pra gente do próximo livro. Você disse que gostava. A respeito de quê? Vamos lá, pessoal, de quê? De quê? Fala sobre algum projeto novo, porque aí também não é um spoiler tão forte assim. O Luna, vamos falar um pouquinho sobre o Luna. A Luna, mas aí eu vou dar um spoiler. Cuidado com spoiler. O Guilherme tá... Não. Eu vou falar sobre o Perdida 3. Eu não Pronto. sei, alguém leu? Bom, quem vai contar a história é o Ian. Eu não sei se vocês já sabem disso. Não sabia? Alguma coisa pequena, por favor. Uma coisa pequena. Alguma coisa do começo, o comecinho. Logo nos primeiros capítulos, alguma coisa legal. Ai, meu Deus. Tudo é spoiler grande? Não, pessoal, vamos mudar de assunto. Não quero confusão. Um personagem muito importante no primeiro livro volta para esse. Olha aí, consegui. Conseguimos tirar um. Pronto, tá valendo. Now, Margaret, let's talk about spoilers. Let's keep on talking about spoilers. Falar sobre spoilers. Margaret, vamos falar sobre spoilers, você também. Então, muitas pessoas usam isso como ferramenta de marketing, né? Colocando pequenos teasers, citações do próximo livro para fazer com que os leitores se interessem, não é? Então, você gosta disso, você usa isso como uma ferramenta de marketing ou você prefere manter o mistério sobre o livro? Eu não sei, realmente. Os meus leitores, eu acho que eles nunca querem se sentir como que você está vendendo alguma coisa para eles. Eles querem se sentir como que você está compartilhando alguma coisa. Eu não gosto de marketing, realmente não gosto de marketing, mas eu gosto muito de, então, colocar conteúdos adicionais lá fora, também e-books, então, e-livros que explicam alguma coisa ou que dão explicações, então eu acho que isso funciona mais. Eu realmente detesto quando as pessoas vão online e dizem, vem, compre o meu livro, compre o meu produto, é R$1,99, custa R$1,99. Então, eu também não gosto de ouvir isso, então eu acho que eles também não. Mas você acha que spoilers ou teasers podem realmente podem tornar ou despertar a curiosidade? Bom, eu acho que um teaser é diferente de um spoiler, mas é um problema quando seus livros são publicados em muitos países, porque alguém vai receber essa informação primeiro, vai falar sobre isso nas redes sociais e outros vão dizer, esse livro ainda não chegou aqui, pare. Então, eu acho que isso não é muito legal. E eu sou amiga de Bruna Garrett e eu sei que ela teve problemas, né, com isso, de manter o controle. E, então, isso é verdade, ou seja, é diferente quando você é publicado em diferentes países, porque você nunca sabe, não é, quando as pessoas obtêm informações. Então, você poderia nos falar um pouco sobre Icons, sem spoilers, sem teasers, mas um pouco sobre a história. Bom, e ícones, praticamente é resultado de, ou surgiu com ícones, surgiu a partir da minha história com videogames, ficção científica, então a cidade é Los Angeles, onde se passa, eu destruí quase tudo em Los Angeles porque é isso que acontece quando você vive lá. Mary Lou é a minha vizinha em LA, então eu cumprimento ela dizendo, olá, vamos destruir Los Angeles, mas também tem a ver com emoções, são adolescentes com tantas emoções que se tornam ferramentas, amor, ódio, medo e compaixão, então, e tristeza. Então, trata-se de ver o que nos torna humanos. E então a história ocorre durante uma ocupação alienígena
E é porque eu estava lendo um livro clássico de ficção científica chamado Childhood's End, O Fim da Infância, e eu escrevi, sim, fanfiction, e é um romance. Então, os produtores de 16 Luas realmente fizeram um bom roteiro. Então, também estamos vendo isso. Bem, o tempo está se acabando, então eu vou fazer algumas últimas perguntas. Então, você vai cantar Feliz Aniversário, é isso? Não, vamos fazer isso no fim. I will ask one question to each one of you because our time is very short. So, Karina, you're one of the cases of great success É assim, of não precisa Brazilian fazer esse olhar literature modesto. Ela é for muito young tímida, mas é people. verdade, a gente sabe que é. Pincel é O que é que modesto. você aconselharia What para would novos autores you, brasileiros? O que é que what você acha would que é you, importante fazer para what would conquistar esse you, what público? would be O advice to público young nacional, no caso. Brazilian authors to conquer the Escrever Brazilian sobre o que audience? você gosta, Well, o que to você write realmente about ama, what you really ser like, what you verdadeiro really nisso, love, to be truthful colocar about tudo de si that, ali. to put Então, isso eu quero everything dizer of tempo, you sabe? É muita into your bunda na cadeira writing, mesmo. to really sit É, down e, caramba, ser your muito, butt muito and teimoso mesmo, write, porque você vai and ouvir não, really não, to não, be não em very, todo very lugar. Mas, challenging, gente, to assim, sei lá, receive não tem challenge problema because you porque você will só precisa de um listen, sim. you will hear to a lot of Então, no's, Filosofia de vida. but you teimem, will, sejam at teimosos some time mesmo, you will corram hear atrás, a que acaba yes. dando certo. So Teimosia, be gostei. really stubborn. Stubbornness is my recommendation. Oh, that's good. That's great. I like that. One last question. Let's E talk uma about the última movie. pergunta. Vamos falar that sobre o we saw last filme year. 16 Luas. We all know that Todos sabemos que adaptações, ajustes que têm que ser feitos, né? Que o livro não pode ser transposto da mesma maneira para a tela, para a telona, mas que ajustes foram feitos ou mudanças. Claro que ajustes precisam ser feitos, mas foram feitas algumas traduções que você não ficou tão confortável. E, por outro lado, quando houve mudanças, você pensou, não é o que eu pensava, mas ficou bom. Sim, acabamos de ter um grande festival que eu organizei, chamado YAL Fest. Tivemos 60 autores e James Dashner esteve lá. E todas essas jovens leitores, as crianças, fazendo a pergunta. Então, ele disse, o Griva parecia uma aranha no seu livro, mas no filme ele parece outra coisa. Por quê? Isso não está certo. Por quê? As crianças perguntavam, irritadas. E então o diretor ficava rindo, porque você vai desapontar todo mundo, vai decepcionar todo mundo. Todas as pessoas têm sua própria ideia, então eu fico decepcionada quando eu vou ver um filme baseado em um livro, mas eu gosto também do aspecto visual, da estética no filme. Em 16 Luas, foi realmente interessante ver os mundos que eles criaram e também os mundos misteriosos do sul que eles criaram, os atores, Viola Davis foi fantástico, Jeremy Irons, Emma Thompson foram fantásticos. Realmente foi uma maluquice, né? Todos esses atores vencedores do Oscar, então falando aquilo que eu tinha escrito e a editora veio e me disse, Jeremy Irons está falando a primeira frase do livro. Há dois tipos de pessoas no mundo, os estúpidos e os inteligentes. E a minha editora, ela começou a chorar realmente, a soluçar. E então a equipe de câmera, os cameramen diziam, continue chorando, continue chorando, continue chorando, podemos usar isso, continue chorando. E ela ficou tão humilhada, não é? Mas isso foi para o DVD, sim. Ou seja, você faz o que você pode e no fim das contas é realmente uma fanfiction muito, 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 muito cara, né, no fim das contas. Tudo bem, então vamos agora para as perguntas da plateia. Vamos lá. See. Essa é para as duas. So this is Qual for o both of personagem? you. Não tem o nome da pessoa, Which infelizmente. Qual o character? personagem que você mais ama? Which character do you love most? Eu não sei se é da sua história ou de I don't todos, know mas da sua história. Da sua well, história. in your Meu history Deus. as a writer, which Escolhi um filho. character do Escolhi you de like Sofia. most? That's Eu Sophia's acho, choice. eu amo muito Well, I love todos os meus personagens, all my mas eu tenho characters, uma but coisa I com a have a Alicia. special
love for Eu Lydia. não sei, ela é tão I don't know, frágil she's em so determinado momento que eu, fragile. sabe, botar ela no At colo, some não sei. times that I want Mas to não contem para Sofia, por put her on my favor. lap. But please don't tell that to Sofia. Okay, which character do you Qual love the most? personagem você One of yours. gosta mais de seus personagens? Bem, é diferente toda vez que eu escrevo. No momento, eu realmente adoro a Natasha Romanoff, mas isso é porque eu acho que Ethan, o rapaz que conta a história em 16 Luas, é o que se parece mais comigo, o que é interessante porque ele é um garoto, mas nós pensamos coisas diferentes daquelas que nós dizemos, mas eu tenho, claro, uma relação com todos os personagens que gostam de ler. Todos os caras bons no teu livro gostam de ler, todos os vilões não gostam de ler. Ah, que interessante, assim. Então, essa pergunta é para a Margaret e a Andresa. Se você puder dar um conselho para jovens autores, qual seria o conselho? Em inglês é chamado BIC, sente sua bunda na cadeira, não é? Sente sua bunda na cadeira diante do computador e escreva. Imagine as minhas filhas dizendo: você vai escrever um livro, você que nunca termina nada. Então, esse foi o desafio que eu aceitei. Ou seja, aprender a escrever um livro é a coisa mais importante. Você não pode aprender a escrever um bom livro antes de aprender a escrever um livro. Então, comece, vá até o fim, você vai encontrar provavelmente alguma coisa na última página que é aquilo que você quer escrever. Então, também um conselho para jovens autores sobre como atrair a atenção do leitor. Bom, eu acho que para escritores, adolescentes, autores, jovens, então eu acho que são as pessoas que mais gostam de detalhe. Você sempre pode notar que a maneira como eles se vestem é muito detalhada. Então, coloquem esse nível de detalhe em seus personagens e anotem as coisas. Eu sempre tenho uma caderneta e um lápis, e eu sempre coleto palavras, imagens quando eu viajo. Como nessa viagem aqui, então algumas pessoas tiram fotos. Não, eu escrevo, eu faço anotações, faço descrições daquilo que eu vejo. Então, isso é importante. Então, Karina, which was your inspiration for Ian? I'm proud of you being a Brazilian. Kisses. Para o Ian, acho que é a minha versão de todos os mocinhos da Jane Austen. Eu sou fã declarado, todo mundo sabe. Então, eu não criei, viu, gente? Ele veio daquele jeito mesmo pronto, com personalidade, nome e tudo e tal. E, claro, eu tenho um príncipe em casa, então, sabe, dá uma juntadinha numa coisa com a outra, saiu o Ian. Ele quem? O Adriano, meu marido, levanta a mão. My husband, meu Ian. That's my Ian. E Karina, você esperava que Karina, Perdida fosse ter tantos fãs? Perdida would Claro have so que many não. fans? Of course not. Eu mencionei em Curitiba, quando me contaram que eu estou atingindo a marca de 100 mil livros, gente. Nossa, muita coisa, porque quando eu comecei lá na Baraúna, ainda, sabe, uma editora pequenininha sob demanda, eu pretendia vender 1000 livros em um ano. E aí uma pessoa lá dentro da editora riu, e depois ela me explicou o quanto é difícil vender livro no Brasil, e ela tem razão, é mesmo muito difícil. Então, de repente, sabe, encontrada ter vendido 20 mil livros em 3, 4 meses, eu não sei. Having sold 20,000 books after 2-3 months, so that's really great. I'm still really without any words. I don't know what to say. To Margaret, are you excited for Margaret, your stay in então, Brazil? você está And are you animada looking com forward a to sua trying estadia some no Brazilian Brasil? food Então or not? você vai querer provar comida brasileira, outras coisas brasileiras? Não. Claro que estou muito animada, muito feliz. Eu gosto de tudo. Então, estou muito feliz de estar aqui, olhar para fora da janela, ver a praia. É fantástico. E de onde veio a ideia de 16 luas da história? Bom, a ideia, eu já disse, não é? As minhas filhas fizeram com que eu escrevesse o livro. Parte foi uma reação a Crepúsculo, não é? Querendo ser diferente, não é? Querendo fazer o contrário.
mas as minhas filhas também adoraram o Crepúsculo. E em outra parte, eu estudei a literatura americana e Cami Garcia era do Sul e ela tinha escrito histórias sobre sua família e eu tinha escrito histórias de fantasia, então de ficção. Então nós queríamos então fazer nossa história mágica e nós ambas tínhamos uma história em videogames, então queríamos que os nossos caracteres, os personagens tivessem poder e então tem a ver com a nossa vida. Então temos aqui 4 perguntas diferentes, mas 2 já foram respondidas. Então, o que motivou você para ser escritora? Foi o desafio? Realmente sim, o desafio? Não, eu sempre fui uma escritora voraz, eu era muito tímida, eu não falava com ninguém fora da minha família. E então eu lia muito. Então, quando eu tinha mais ou menos 10 anos, então eu carregava livros para tudo que era lugar. Eu li os livros de Nárnia e eu queria que Aslan me pegasse e levasse para Nárnia. Então, aí temos um spoiler, né? Um spoiler. Aslan não apareceu, mas eu vivia no mundo de fantasia. Então, eu queria realmente viver nesse mundo de fantasia. Era ali onde eu queria viver. Então, eu me identifico como leitora antes de ser escritora. É por isso que eu escrevo o que escrevo. Então, alguém da plateia queria que você falasse em português alguma palavra. Obrigada. A palavra que eu vou falar em português é obrigada. Bom, essa também já foi respondida. Ok, essa também. Karina, so which was the inspiration for Alicia? Eu acho que ela é uma mistura de todas as minhas amigas. I think there's a mixture of Eu all pego of tudo de my mais louco que friends. existe em cada uma delas. I picked Alguma every coisa parecida. crazy Alicia, ela trait from my talvez ela friends, seja o something que eu similar queria to ser. Alicia. Sabe, ela é corajosa, So she's very ela brave. She's all responde that na which lata, eu sou what I want to tímida, eu be. sou o I'm oposto dela. shy. She's brave. Ela resolve ali na hora, she's ela não the vai levar opposite. problema para She casa. decides Eu things gostaria on de the ser spot, assim. and I Então, would like acho to que é be isso. Eu like peguei um that. pouquinho de So I think todas I as picked meninas que eu a conheço, todas little as of mulheres, juntei o every que tinha de mais woman I maluquinho em know, todas every elas girl I e fiz know, a Alicia. Uma and coxa de just made retalho, up ótimo. Alicia. So, And to Margaret, e how para did you feel when you Margaret, first found out that your como books é were que going to be você se published in sentiu Brazil? quando você soube que os seus livros iam ser publicados no Brasil? Eu realmente estava muito animada, e empolgada. E toda vez que um país quer comprar os direitos autorais, então a gente fica assim, em êxtase. É isso, é mesmo. Eu realmente fiquei muito feliz. Os leitores brasileiros são famosos. Então, todos os meus colegas escritores disseram: você vai adorar o Brasil, vai adorar o Brasil. E os leitores brasileiros são os melhores. Então, realmente estou muito animada. Temos outra pergunta para a Maria. Como é a sua relação com os fãs? Terrível. Podemos ver isso, né? Dá para ver. Não, eles são meus amigos. Eu realmente não tinha amigos antes, não é? Antes de vocês. Então, realmente eu sou uma pessoa muito sozinha. Karina, book and Acho que todo mundo sabe, eu amo preferred Orgulho e book Preconceito, da Jane I Austen. love Pride and Prejudice of Jane Favorite book Austen. and author? Favorite book and author, livro favorito e autor. I was the head of a Bem, eu fui Susan Cooper Darkest Random chefe do fã clube de Susan Cooper na terceira série. É uma escritora inglesa. Eu adoro Nárnia e uma escritora chamada Diana Wynne Jones que se tornou autora de um filme chamado Moving Castles. Castelos que se movimentam. Então, por que você acha que suas histórias atingem tanta gente, todo tipo, profissionais, donos de casa, adultos, jovens, crianças? Bom, eu acho que tem a ver com a verdade emocional. Tem a ver, a minha ficção tem a ver com grandes sentimentos e em não ter medo de expressar esses sentimentos. E amor, paixão. Eu participo de algumas reuniões em Hollywood e tem alguns atores que querem informações sobre mim, sobre o script, eles me chamam Doutora Love, a Doutora Amor. Quem é? Eu tô lendo para vocês duas.
So this Por que você acha que question suas is for histórias both of alcançam you. pessoas tão diferentes? Why do you think Adolescentes, that your adultos, donos de stories reach casa, so many profissionais different liberais, etc. Eu people? acho que é mesmo como a Margaret disse. Well, I think Amor that's é the uma same thing linguagem as Margaret que says. atinge todo I mundo mean, e it's a language todo mundo sempre that quer um pouquinho. reaches Mesmo aqueles everybody, que não and acreditam em amor nem nada, so não custa dar uma lidinha. so Mas even if you é, don't believe in love, you eu say, acho que "Ah, deve I ser will isso just mesmo, o read amor the book. I'm A questão da curious." emoção. So I think it's muito, about né? emotions, about Diversas feelings. pessoas às vezes falam, quando Yeah, eu li Alice, eu many lembrei people muito say do when meu I avô. read about Alicia, this Sempre é uma remembered me, my coisa, grandmother. você consegue So atingir you always alguém de are uma maneira able to diferente. reach people Duas in pessoas não different leem o mesmo livro, não é ways. isso que dizem? Two É people Então, eu acho que who a read the book emoção, don't read the amor same book. I think o that's que emotions, love, faz passion, Faz diferentes a história pessoas alcançar tanta which gente. gostarem. really Legal. make so many people Para like Karina, the stories. This is for Karina. qual conselho você daria para So escrever um which, chiclete? A pergunta é de Diana. So, which advice would you give for um, someone to read a Shikli? Cadê você? Tá aqui? Where are you? Toda vez que você for fazer alguma Well, coisa, você every pensa time no you're mais going to do absurdo something, que you think about pode the most acontecer absurd thing that naquela may situação happen e in that vai. situation, and so you go Juro, ahead. é mais ou menos So I isso. swear, it's like Às vezes that. eu coloco alguma coisa que So aconteceu comigo, sometimes I porque write muita something coisa down ridícula which acontece happened with me comigo. because ridiculous things happen to me. E as que não, eu fico And pensando, né? so I keep O thinking. que mais terrível, So ou mais what idiota. really was the worst Mas thing não exagere which happened muito, to me? But senão of acaba course you ficando shouldn't uma coisa muito exaggerate too much because escrachada e aí não é legal. otherwise O it's just Chiquilite ele é not bem isso mesmo. A gente brinca muito com people don't believe in o it. vida So real, o dia a Chick-a-lick dia. is something Às vezes a gente paga mico where mesmo. we Algumas pessoas comem really mais, play with outras situations menos. in our everyday life E se aproveita and disso. Tenta ser verdadeira, so sabe? try Não to pensar uma be coisa assim muito truthful. absurda. Try not to Acho think que é of something isso. Bom very humor, todo mundo gosta. absurd. So Use o seu bom everybody humor likes that. e as Use suas your ideias. humor and your ideas. Qual foi a maior dificuldade para which publicar o was seu primeiro the livro? Essa greatest pergunta foi do Marco difficulty Tavares, to que ele é do publish blog your Capa e first Título. book? Cadê This was você? from Marco Tavares, Cadê o who Marco? publishes the blog Oi. Capa e Título. Foi Well, the ser greatest avaliada. difficulty was, Muito or the greatest difícil. problem was to As be editoras, assessed. e I eu mean, entendo, eles recebem um volume the muito grande de publishing houses originais. receive a great Toda volume semana, of não é nem todo originals ano, é every toda semana. week. It's E eu not acho every que every mesmo week. deve ser And impossível so e I até think filtrar e it's chegar na mão de really alguém. very difficult Eu to sou um pouco filter that. impaciente, então eu I'm não a tive little- aquela coisa de esperar um ano, 2 I am anos, not às vezes very 4 anos para patient, ser so avaliada. E I procurei um couldn't caminho wait alternativo, que 2, foi 3, a 4 years. autopublicação. So Da qual não me arrependo, porque I foi used assim an que uma alternative grande way, which mídia was self-publishing, and this is the way Ok. I made it. Para quem está tentando, eu não sei. Cada um So descobre o seu caminho, everybody mas esse foi discovers um que their funcionou own para mim. way, but this Olha worked aí. for me. What was the greatest challenge? Então, qual foi o maior desafio para publicar o seu primeiro livro? Eu acho que o maior desafio foi simplesmente sentar e escrever o livro. Eu escrevi o livro por acaso, então foi um desafio. Sentamos para escrever uma história, mas do que o livro não tínhamos um plano de publicação. Mas eu acho que a coisa que eu realmente queria fazer, a que eu mais queria fazer, a minha vida toda, eu tinha medo. Então, eu já tinha uma carreira em videogames, eu tinha escrito roteiros para animações, eu tinha escrito tudo no mundo, menos um livro. Então, foi apenas não ter medo de dizer essa coisa que eu quero fazer, então eu vou fazer. Creio que seja uma I perguntinha comum, uma think that pergunta this is comum, a mas vai common ter question. continuação de Procura Seu But Marido? will there be a continuation for Vai. looking for a husband? Não tem Yeah, there will uma be. continuação, é um spin-off. Vocês se lembram do Marcos, Continuation irmão and do Max? spin-off. You Vou contar a remember história of do Marcos Marcos. and Max. E I da will Júlia, uma talk menina the que story trabalha lá na about Max LL. and Julia. Mas vai ter muito Max e Alice, there então will be provavelmente por lots causa of deste livro nós Max and teremos um Alicia, conto, and because um of livro this mais book, we'll have a curto story, a shorter book com a Alice e o with Max, Alicia and porque Max. eu achei que eu ia ver os dois Because I casando ali, mas não think aconteceu, that então I would see não both sei. marrying. It didn't yet happen, so I don't know. Então vai ter continuação. So Podemos there will esperar. Vai so sim, there é will pra be a março de continuation. 2016. Yeah, I think that 2016. March vamos ver, a data ainda não sei. 2016. I don't Certo. have the exact Gente, a date. conversa está muito boa, mas infelizmente, para não the talk is comprometer really os próximos great, eventos e por causa but, da sessão de autógrafos, a gente vai As ter que we are encerrar. really late in time, so we Mas would like to antes, finish now, and we'll have the é aniversário da autograph session. Margaret hoje. But Eu acho que a today gente is devia bater Margaret's parabéns. birthday, so I think we should sing happy birthday. Vamos puxar um parabéns porque ela merece. So Vamos let's lá, sing happy galera. birthday. She deserves Para. it.
É pique! Happy birthday! Então, feliz aniversário a todos. So, please stay in your seats until our writers go to the autograph session, and you will receive an ID to have access to the autograph session. So for those who E, por favor, devolvam os receptores de tradução simultânea.